Fala pessoal, eu sou o Paulo Alves, editor de cripto do Infomoney, e esse é o Cripto Mais, nosso programa semanal para você que quer saber tudo sobre Bitcoin e outros ativos digitais. Hoje a gente vai falar sobre uma história exclusiva desvendada pelo Infomoney sobre a criptomoeda que está sendo usada por lojistas na 25 de março em São Paulo para pagar por contrabando. Esta é uma nova prática adotada por doleiros. Em vez de usar o dólar convencional, eles estão usando ativos digitais para camuflar o crime de evasão de divisas. Já vai deixando a sua opinião sobre esse tema polêmico aqui nos comentários e vem saber do que se trata esse esquema depois da vinheta. Então, pessoal, antes da gente começar, eu queria só pedir para todo mundo que está assistindo a gente escrever aqui nos comentários a cidade de onde vocês estão assistindo a gente hoje, o nosso Cripto Mais. E claro, também não esquecer de clicar no link na descrição, onde você pode baixar o novo material da Levante, que é sobre um glossário de criptoativos. Lá nesse material você vai ver a definição de vários termos bem complexos desse mundo cripto aí. Você pode clicar e baixar de graça. Para você que está assistindo a gente hoje, é só clicar aí embaixo e fazer o download desse material. Mas então vamos lá para o nosso assunto do dia, que muitos produtos ali da 25 de março, em São Paulo, aquelas lojas infinitas de produtos baratos, tem muita coisa que vem de contrabando, muita gente sabe, inclusive as autoridades, inclusive combatem isso diariamente, mas o que pode ser novidade para muitas pessoas é como esses produtos vêm sendo adquiridos do exterior. Antes, o contrabando era principalmente comprado com dólares, por uso dos famosos doleiros. Só que esses doleiros, atualmente, vêm preferindo usar criptomoedas, que estão aí longe do olhar das autoridades e podem atravessar o mundo em segundos. Por isso, o nome dessa atividade ilegal de remessa de dólares, que antes chamava dólar cabo, passou a se chamar recentemente de criptocabo. O criptocabo começou com o Bitcoin, que é a criptomoeda mais famosa, só que ela começou a apresentar desvantagens para quem praticava esse tipo de atividade ilícita. Isso porque o Bitcoin é volátil, como todo mundo sabe, então ele muda muito de preço e acaba afetando o valor final da transação, e também ele não tem transferência instantânea. O Bitcoin precisa de pelo menos 10 minutos para completar uma transação, ou seja, a partir do momento do envio, pelo menos 10 minutos ele precisa para chegar na carteira da pessoa que está recebendo do outro lado. E foi por isso que os criminosos que usam criptoativos para cometer evasão de divisas acabaram utilizando outra criptomoeda. Segundo fontes com quem o Informante conversou, a criptomoeda que passou a ser preferida por quem quer realizar o criptocabo foi a Tether, ou a USDT, que é a maior stablecoin do mundo. Stablecoins são criptomoedas indexadas a outro ativo, e em geral o dólar. No caso da USDT, cada unidade vale $1, com lastro em reservas mantidas pela empresa que emite esse criptoativo. E aí, com o SDT é o seguinte, ao contrário dos 10 minutos do Bitcoin, o SDT pode ser transferido em segundos para qualquer lugar do mundo, sem correr o risco também de variação de preço. Por ser também o maior dólar digital do mundo, também tem a maior liquidez e em praticamente qualquer lugar é possível trocar o SDT por moeda convencional. O principal país de origem das mercadorias que chegam na 25 de março é a China, e ela proíbe a comercialização de ativos digitais, inclusive de USDT. Só que eu conversando com o jornalista chinês Colin Wu, que cobre o mercado de cripto, especificamente com foco na China, ele me diz que é possível sim trocar o USDT por lá, utilizando vendedores autônomos, que a gente conhece como P2P. São pessoas que acabam burlando ali as leis chinesas para conseguir trocar o USDT por yuan, que é a moeda do país. Além disso, várias corretoras utilizam o SDT e também yuan, então eles permitem trocar essa criptomoeda por moeda chinesa facilmente. Uma delas é a OKX, que é uma das maiores do mundo hoje em dia, né? Ou seja, existe aí um mercado completamente possível de ser explorado em um SDT no mundo inteiro, e por isso ela vem sendo escolhida. E esse também é um dos motivos que ajudam a explicar a dominância desta criptomoeda no Brasil, segundo dados da Receita Federal, a partir de reportes de corretoras, né, que intermediam negociações e também de indivíduos. A Receita Federal tem um número impressionante sobre a USDT. Somente no ano passado, mais de 109 bilhões de reais passaram pelo crivo do órgão em USDT. Tá? Então, 109 bilhões de reais em USDT foram identificados pela Receita Federal somente em 2022. E esse número equivale a quase 69% de todas as movimentações de criptomoedas declaradas no ano passado.
Esse número é bem grande, porque, afinal, elas tornam a movimentação de Bitcoin, que é a criptomoeda mais famosa, muito menor, né. Esse domínio do SDT vem aumentando ainda mais nesse ano de 2023. No final do primeiro trimestre do ano, o SDT respondeu aí por 37 bilhões dos 45 bilhões de reais movimentados em criptomoedas no país, segundo a Receita Federal. Ou seja, o SDT já passou a responder no final do primeiro trimestre por 82% do mercado e movimentando aí 9 vezes mais que o Bitcoin. E o dado mais recente da Receita, que saiu na semana passada, mostra que isso vem ainda se intensificando. No dado mais recente, referente ao final de mês de abril, o SDT segue crescendo e agora tem 87% do volume financeiro em cripto no país. Está a cargo desta criptomoeda e muito menos do Bitcoin. Então já tem mais de 9 vezes acima do Bitcoin e quase 90% do mercado brasileiro já é de USDT. Mas então, afinal, o que, que diz a empresa que está por trás desta criptomoeda? A gente vai já já explicar, pessoal, exatamente como funciona o esquema, mas antes é interessante saber o que, que o Paulo Arduino, que é o diretor de tecnologia da Tether, e a gente entrevistou ele há algumas semanas aqui no Cripto Mais e a gente perguntou para ele, afinal, o que, que ele acha dessas acusações contra a criptomoeda, que há muito tempo vem sendo ligada aí à lavagem de dinheiro e alguns tipos de crimes, como a evasão de divisas também. Ele afirmou para mim que se os brasileiros utilizam a criptomoeda para realizar remessas internacionais sem declarar e recolher impostos, a culpa não é exatamente da tecnologia. Ele também falou que, na sua opinião, o SDT vem crescendo aí de uma maneira orgânica, porque as pessoas gostam muito, ela é fácil de usar. Dá uma olhada só no que ele falou. So there is a big case where people are starting to understand that you could have a saving account, like a banking saving account, but you could have your saving account in Bitcoin because it's something that is like a long-term hedge against inflation and is this unstoppable money. And then a checking account, so the account that you use for payments in USDT. And also now there is an amazing company called SmartPay. They made this integration between USDT and the Bitcoin Lightning and Pix. That is, my understanding is that the payment system that everyone uses in Brazil. So with the support of Pix, now again even more so, you have your money in a cryptocurrency exchange, you have your money in a wallet, you can spend it to pay all your invoices, to pay for at the gas station, to buy groceries, all the things you want to do. And so that is, I think, the that is the perfect trade union between the traditional financial system or the traditional payment system and the new digital era. And I think we want to see more of these use cases because they just make sense. They will make people saving money. It's extremely fast. It's cheaper than most of the other solutions. So I think that is why Tether is ramping up in its usage in Brazil because it's so easy to use for people, is easy to access, and you can have it, you can keep it in your own wallet on your smartphone. So Tether works with law enforcement all around the world, right? So tax evasion is not a problem that started with Bitcoin, is not a problem that started with stablecoins. It's a problem that people are doing tax evasion, right? It's not the technology that does tax evasion. So when if people decide to perform illicit activities, that is of course not a blame on the technology, but should be a blame on people. Now that said, Tether have been working right with law enforcement all around the world. I think so far we had helped law enforcement in more than 250 different cases. We helped in many occasions. It happens that we help law enforcement to track, for example, hacks, stolen funds. We freeze them, we return them to the legitimate owner. But it's important to understand that Tether is a centralized stablecoin, is using the banking rails, and also it has to comply with the regulations that of the different countries. Mas, como eu falei, a história não parece ser bem assim. Segundo apurado pelo Infomano, o número bilionário em movimentações de USDT no país não está ligado ao usuário comum de varejo aí,
mas sim a um esquema de empresas de fachada que intermediam a remessa de dólares para o exterior e, em determinados casos, como também pagamento de contrabando ali que abastece algumas lojas da 25 de março em São Paulo. Mas afinal, como é que funciona esse esquema? Bom, para entender isso tudo, é preciso dar um passo atrás e saber primeiro, afinal, como a USDT é adquirida no Brasil sem que as autoridades tenham conhecimento de que ela está sendo usada aí para cometer crimes, né? Bom, para comprar criptomoedas longe dos olhares das autoridades, os doleiros que atuam nesse mercado ilegal de USDT e subsidiam o contrabando em São Paulo não costumam usar corretoras comuns de criptomoedas. Então, ninguém vai abrir a corretora que todo mundo conhece aí no celular para negociar, porque eles operam em grandes volumes. Tá? Eles também, por isso, não procuram a própria Tether, que é a empresa que emite essa criptomoeda, porque, bom, tem dois motivos. Tá? Primeiro, que essa empresa acaba operando um dólar digital com um preço um pouco mais alto que o mercado. Então, como ela emite o próprio ativo, ela sempre emite esse do USDT valendo exatamente $1. Mas o mercado paralelo negocia ele um pouquinho abaixo, 0,99 dólar mais ou menos. Então, essa diferença acaba sendo importante para quem quer movimentar grandes valores. Além disso, a Tether ela precisa de 24 horas para acreditar uma compra. Então, se você quer comprar o USDT da própria Tether, você tem que enviar o dólar para a Tether e esperar aí pelo menos 24 horas para ter esse dinheiro de volta na sua carteira digital. O que, para essas pessoas, isso não é ideal, tá? Bom, então o que, que eles fazem? No final das contas, a gente descobriu, conversando com várias pessoas do meio, que essas pessoas que querem praticar esse crime de acabam recorrendo às chamadas OTCs, que são aquelas famosas empresas de mercado de balcão, né? Muito comuns aí no mercado financeiro, as OTCs são voltadas para o atacado e elas intermediam negociações de clientes que desejam transacionar valores muito altos sem ter a compra ou a venda afetadas pela variação de preço, né? Então, em geral, elas trabalham com o valor pré-combinado e aí deixa a transação mais barata. No mundo cripto, que é bem menor e muito mais volátil, esse tipo de empresa é muito mais necessário para fazer negociações de atacado. E existem muitas empresas sérias no Brasil que operam nesse mercado, tá? Mas apesar disso, a falta de regulação nesse setor acaba abrindo caminho para que algumas pessoas mal intencionadas abram empresas, abram OTCs para fazer negociação fraudulenta de criptoativos, tá? Então, quem quer usar o SDT para cometer evasão de divisa, faz o seguinte: abre uma OTC aparentemente legítima, com CNPJ e cadastro na junta comercial, e até reporta transações em criptomoedas para a Receita Federal. Mas, para não chamar a atenção das autoridades, eles pulverizam essas movimentações de USDT em diversas empresas de fachada, usando nomes de laranjas. O resultado, então, é uma rede de empresas que individualmente acaba não chamando a atenção da Receita porque movimenta valores considerados irrisórios. Só que elas todas juntas, na verdade, movimentam um valor muito alto de uma única entidade que está, portanto, lavando dinheiro e cometendo crime de evasão de divisas. Bom, então depois que o SDT é comprada no mercado por meio dessas empresas, dessas OTCs, é muito fácil enviar essas criptomoedas para outro lugar. Eu tenho aqui uma carteira digital que armazena criptoativos. Para ter uma dessas, não é preciso criar conta com e-mail e senha e muito menos enviar um documento de identificação. Se uma OTC já comprou as criptomoedas para mim e mandou para cá, eu posso a partir daqui fazer o que eu quiser com elas, inclusive mandar para outro país. Basta tocar em enviar, colocar o endereço do destinatário e pronto, em segundos ele recebe do outro lado do planeta se for necessário. Se você acompanha o mercado cripto, sabe que essas transações ficam gravadas na blockchain da criptomoeda pela eternidade e elas podem ser verificadas por qualquer pessoa aí no futuro, né? Mas quem realiza essas transações está disposto a tomar esse risco porque sabe que as autoridades não sabem muito bem como investigar esse tipo de crime, né? Afinal, os endereços das carteiras são como e-mails. Você pode até olhar para a blockchain e ver as operações por lá, mas não dá para saber quem está por trás dessas transações. E também não tem como oficiar as empresas que fabricam as carteiras de criptomoedas para pedir que eles revelem a identidade das pessoas que estão por trás dessas operações, né? Afinal, as próprias empresas que criam as carteiras também não conhecem as pessoas que estão usando. Bom, além disso, as criptomoedas não têm limite de transferência, né? Isso é outro fator positivo que acaba ajudando o cometimento de alguns crimes.
com criptomoedas é possível transacionar milhões ou bilhões de reais em cripto a qualquer momento, sem precisar fazer comunicação prévia para o banco, sem precisar obedecer um tipo de limite estabelecido por entidade financeira. Então, é possível fazer isso, inclusive, de madrugada, sem ser bloqueado, sem ser o teu celular bloqueado em nenhum momento. Você pode fazer isso sem ninguém fiscalizar. Isso acaba ajudando esse tipo de crime, tá bom? E outra coisa que ajuda é porque as criptomoedas como a USDT, elas não são também ilegais no Brasil. Inclusive, a Receita Federal, desde 2019, reconhece a negociação e uso de criptos no país, inclusive cobra impostos sobre o ganho de capital em cima de transações com criptomoedas. Então, o que, que esses criminosos fazem? Acabam usando do artifício de que movimentar o SDT no Brasil não é necessariamente um crime, porque você pode movimentar o SDT sem menor problema dentro das corretoras, por exemplo, para trocar por Bitcoin, só que na hora de enviar o SDT para o exterior, isso se transforma numa operação de câmbio e que deveria sim ser declarado ao Banco Central, inclusive ser feito o recolhimento de IOF referente a essa transação. Só que quem quer cometer o crime simplesmente não declara essa movimentação, não informa que o SDT está sendo enviado, na verdade, para o exterior e acaba, então, cometendo um crime que é difícil de ser acompanhado pelas autoridades. Ao Infomoney, a Receita Federal afirmou que tem conhecimento que importadores usam doleiros para completar o pagamento de mercadorias com subfaturamento e que esses doleiros têm cada vez mais, sim, utilizando as criptomoedas em suas transações, né? Segundo a Receita, doleiros também utilizam o dinheiro espécie, né? Ou seja, não é só cripto, utilizado aí nos comércios para alimentar essa atividade e que grande volume desses recursos provenientes do contrabando é remetido ao exterior através de redes de lavagem de dinheiro e que também operam, olha só, para o narcotráfico e outras atividades ilícitas, ou seja, redes de lavagem de dinheiro que estão aí envolvidas em cripto também acabam tendo ligação com outros tipos de crimes, não é mesmo? Então, numa nota enviada ao Infomoney, a Receita Federal afirmou que é de conhecimento do órgão esse tipo de atividade e que, bom, ela está aí usando todos os artifícios possíveis para poder investigar esse crime, usando toda a sua equipe técnica para tentar desvendar esse tipo de situação e levar aí às autoridades, né? O Ricardo Cassim, um advogado especializado nesse tipo de crime com criptoativos, ele contou para a gente, afinal, quais são os crimes que as pessoas e empresas que se envolvem com criptoativos dessa maneira estão cometendo. Segundo ele, as pessoas físicas que utilizam criptomoedas para remeter dólares ao exterior, sem a devida declaração, podem correr nos crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, além de crime contra o sistema financeiro. Então, quando essa atividade é realizada por uma empresa para pagamento de importações não declaradas, os crimes podem incluir também contrabando e associação criminosa. Bom, pessoal, esse foi o nosso programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de conferir as duas matérias que deram origem a esse programa lá no infomani.com.br. Elas foram publicadas na terça-feira da semana passada, perdão. São duas matérias, uma desvendando todo o esquema e falando sobre como a USDT está sendo usada lá no 25 de março para subsidiar a compra de contrabandos do exterior e como isso também pode estar por trás do crescimento vertiginoso da participação dessa criptomoeda nas negociações de cripto do Brasil, né, segundo os dados da Receita Federal. Numa segunda matéria, a gente também detalha como a Receita Federal está enxergando esse crime lá em São Paulo. Vai deixando os seus comentários aqui embaixo, afinal, você sabia que o SDT está sendo usada para a prática de crime? Você usa o SDT? Bom, deixa aqui a sua opinião também sobre a própria criptomoeda. Será que você acha que as autoridades devem investigá-la? Bom, a gente vai ficar de olho nesse assunto com certeza. E eu espero você no nosso próximo programa na semana que vem. Até lá.